maneira geral, mas especialmente na música. Então, muita gente que vocês aplaudem hoje começaram no circo voador, tá? Então, antes eu peço licença, eu gostaria de ter aqui, né, hoje está muito claro ainda, mas procurem a gente nas nossas redes, www.iatec.com.br e no Instagram, siga Iatec, aí vocês vão saber mais coisas. Hoje tem alunos de vários lugares, da Angola, aqui de Portugal também, porque alguns cursos, depois da pandemia, a gente descobriu que dá para fazer as coisas online, né? Porque antes a gente não sabia disso. Hoje desmistificamos essa situação. Nós tivemos que basicamente aprender, tivemos que trocar o óleo, o combustível em pleno voo, né? Porque nós fazíamos tudo presencial, mas tivemos que na pandemia nos reinventar. E com isso abrir um leque enorme também, né? Porque eu acredito que tudo tem um lado positivo e esse foi um dos lados positivos para isso, tá? Então, para abrir um pouco assim a cortina dos grandes eventos que emocionam milhares de pessoas e entender o que existe por trás, decisões, imprevistos, criatividade, pressão e, claro, muita paixão. A gente tem muito tesão no que a gente faz. Desculpe, não gostaram da palavra? Tá, é ruim? Ficou mal, doeu? Não. Eu adoro isso. Eu acho que a vida é muito curta para a gente fazer coisa que a gente não gosta. Eu só faço o que eu gosto. Então, eu convido todos a isso, tá? Então, aqui temos profissionais que literalmente ajudaram a construir a história do entretenimento e dos grandes eventos no Brasil e Portugal. Eu vou apresentar muito rapidamente, e eles também vão falar um pouco deles. Denise Bernstein, presidente da Casa da Língua Portuguesa, uma trajetória impressionante, pela TV Globo, Sony Pictures, ela fez parte da fundação da TVI e hoje, como eu disse, presidente da Casa da Língua Portuguesa. Nelson Drucker, salva de palmas também. É um nome histórico, ele fica vermelho. Eu adoro gente que fica vermelha. Responsável por 23 edições da Árvore de Natal da Lagoa e a produção do Rock in Rio em 2001. Quem conhece a Árvore de Natal na Lagoa, no Rio de Janeiro? Yeah! Tem agora em Botafogo! Ficou muito, desculpa, amor, mas ficou muito, muito, muito bonita. Muito, muito, muito bonita. É uma coisa incrível, é um evento maravilhoso, lúdico e com profissionais incríveis, como, por exemplo, Bolinho. Pronto, falei. Né? O nosso light designer. Ana Pinto Ribeiro, a mulher do chapéu. Tira o chapéu para ela. Estrategista de soberania humana, host e criadora do podcast Chapéus a Muitos, Booking Manager internacional e Head of Gastronomy Talent Experience. É muita coisa, gente. Eu gosto das coisas em português. Com atuação em festivais como Rock in Rio, The Town, além de fundadora da Diary Events. A gente tem uma coisa em comum que é esse lado da holístico. Ok? Pronto, entreguei total. Então, estamos aqui para ter uma conversa e trocar com vocês um pouco dessa história, de toda a história da gente, mas eu queria trazer um elemento aqui só para vocês, para iniciar, porque, como eu disse, Natasha e Mário, e toda a família Fink, são pessoas com quem eu tive a honra de trabalhar fazendo imensos eventos realmente muito grandes. Não sei se vocês conhecem o Festival de Parintins. Alguém já ouviu falar? É um festival muito complexo, tá? E a gente teve a honra de fazer isso juntos. Jogos Pan-Americanos, cuidando de 9 arenas, e tudo isso com excelência, com profissionalismo e com muito amor e carinho. Pessoas que tratam as coisas com muito carinho. Mas eu queria falar um pouco do que é a proposta, do que hoje o Palafita se dedica e quer abrir para todos vocês, que é a possibilidade de fazer eventos corporativos. Então, para isso, eu queria dizer para vocês um panorama do que são os eventos corporativos que representam no Brasil. O segmento de evento hoje é motor estratégico dentro da história de eventos. A gente fala de um faturamento em torno de 140 a 142 milhões de reais. São eventos corporativos que representam maior ticket médio do setor, maior recorrência de B2B e maior previsibilidade. Empregabilidade, a gente está falando de mais de 186 mil empregos gerados diretos e indiretos. 20 mil vagas formais em produção de eventos, 165 mil
empregos diretos, um total de 4,27 milhões de trabalhadores. A gente está falando de um crescimento do mercado que está acima da média da economia. 16% de crescimento em 2025. Não é pouca coisa, né? 19% do número de eventos realizados. A gente tem uma mudança estrutural no setor. Hoje ele é ferramenta de negócios, relacionamento e branding, não apenas comunicação, mas também geração de leads, ativação de marcas, é uma tendência para hoje. É muito grande esse documento, eu não vou ler ele todo, é uma pesquisa que eu fiz, nós do IATEC, e dizer para vocês que para os artistas hoje, teve uma época que o boom era as feiras agropecuárias, né, Nelson? Era o boom, a gente vendia show aberta para a feira agropecuária. Nos últimos anos, eu diria que talvez 20 anos, nos últimos 20, por aí, 20, 25, é o mercado corporativo, sem dúvida nenhuma. Para a gente vender show, ele é significativo. Agora, apresentando aqui o People, eu quero, assim, já apresentei, e eu quero, assim, dizer para vocês que, para começar de leve, eu quero pedir para que cada um de vocês conte como é que vocês começaram nessa profissão, porque todo mundo diz que isso é coisa de maluco. Alguém já falou, quem é produtor aqui, levanta a mão. Quem trabalha com isso? Alguém já falou que isso é coisa de doido? Não? Porque a minha família não sabia o que eu fazia durante anos, assim, exatamente o que era isso, tá? Então eu quero começar, Denise, conta pra gente aqui, como é que você caiu nesse negócio? Tá fazendo o quê? Alô? Aí, caiu o negócio de produção. Eu nasci meio já dentro, porque sou filha de pai publicitário, enteada de diretor e produtor de cinema, filha de cantores, cantora de jazz, casada com músico. E fui crescendo dentro do meio, fui vendo as coisas acontecerem, e quando eu quis ganhar o meu dinheirinho na adolescência, comecei a ser chamada para fazer coisas no cinema, na publicidade, e assim foi. Eu tinha um problema que era o meu apelido, sobrenome. O meu pai era muito conhecido, então eu não usava outro. Aliás, nunca trabalhei para a agência dele sem ele saber, através de uma produtora em São Paulo. Dali eu parti para televisão. Televisão é o meu core business, o audiovisual é o meu core business como um todo. Sou antiga, sou vintage, trabalhei em quase todas as televisões do Brasil, menos a Record e a SBT, das abertas. Faço coisas para streaming. Fui para o Brasil. Sou fundadora da TVI aqui, além de ter trabalhado na imprensa, fazia parte toda internacional, formei muita gente. E no fim dos anos 90, eu recebi uma proposta, na verdade duas na mesma semana, uma da Globo, a parte internacional, outra da Sony Pictures Entertainment, que queria montar um núcleo de produção para a América Latina e Caribe. Normalmente, esses escritórios são em Miami. Nesse caso específico, os escritórios estavam em São Paulo, apesar de ter em Miami. Montamos esse núcleo de produção, que acabou sendo mudado para o Rio de Janeiro, porque mão de obra especializada em audiovisual para a televisão, estúdios do tamanho que nós precisávamos, porque independente do parceiro na joint venture, os americanos têm muita especificidade no mínimo de qualidade que eles dali não fazem. Não fazem se não for dentro de todas as estruturas que eles sabem que vão funcionar, porque, no fundo, isso é uma receita de bolo. Especialmente em séries. As séries, elas têm técnica. Lá é muito mais complicado, porque não passa só pela mão de uma sala de script, nem do produtor. Falar contra a ditadura e quais seriam os caminhos. Daí, então, eu fiz amizade com quase todos, né? Ivan Lins, João Bosco, Egberto Gismonti, nomes muito importantes da música brasileira, não sei se vocês conhecem, e teve um especificamente que marcou muito a minha vida e mudou a minha vida, chamava-se Gonzaguinha, infelizmente
Ele morreu muito cedo. E depois que eu me formei, fui trabalhar numa empresa de engenharia muito grande, de projetos. Fiz um curso de extensão na parte que você não gosta, planejamento físico e financeiro. Né? Mas depois de formado, eu continuei. Super desafio na produção. Para mim é isso, é a gestão dos egos. Porque você tem que ter uma equipe muito afinada, muito parceira e que não tenha mimimi. Porque em produção você faz tudo. Se falhar alguém, o produtor vai lá e faz. E por isso é importante saber o que está fazendo. Não é? Então, como ela referiu, nós não tivemos a escola, nós somos a escola. Nós fomos aprendendo com ensaio e erro, vendo outros fazerem e sabendo encontrar cada um de nós o nosso caminho. Mas é muito importante isso, a parceria, ética e criatividade. É igual time de futebol, tem que saber formar muito bem a equipe. A pessoa certa para o lugar certo, com as características dela. Aliás, tem uma Faverete aqui, eu quero dizer que, para mim, uma das maiores capitãs de time que eu conheço se chama Maria Helena Faverete, em homenagem à Dona Duda, tá? Para mim, eu acho que um dos maiores desafios invisíveis, eu acho que as pessoas não se dão conta, por exemplo, num grande evento como o Rock in Rio, da quantidade de pessoas que está envolvida. Às vezes são 20 mil, 30 mil pessoas a trabalhar para o festival nos dias de evento. E o maior desafio é estarmos todos no nosso papel e garantir que as coisas não falham, cada um faz. Nós somos, é uma máquina gigante e nós somos todos um preguinho dentro dessa máquina, não é? Cada prego tem que estar na sua função e se um falha, nós todos falhamos. Então, para mim, eu acho que é isso, é a maestria de conseguirmos garantir que tudo flui, que as pessoas chegam e têm uma boa experiência, mesmo com os imprevistos, não é? Que acontecem e que vão sempre acontecer, mas ter esta humildade e este espírito de equipa de vestir uma camisola e dizer assim, é assim, se ele falha, todos falhamos, então bora lá ajudar e bora lá fazer isto acontecer. E o que me tira ao sono é isso, é perceber, obviamente que eu trabalho com a experiência de pessoas que eu tenho um contacto também, não é? Ou com os agentes que são convidados e os managers, os artistas, ou então num retiro com as pessoas que estão lá, que são os meus clientes que vão e que precisam de se sentir acolhidos. E para mim é garantir que tudo aquilo que eu quero passar, tudo aquilo que a minha equipa está alinhada com a energia que eu quero que as pessoas que chegam sintam, se elas sentirem-se seguras, sentirem-se bem, sentirem-se acolhidas, porque este espaço que eu cuido, até no Rock in Rio, é um espaço para as pessoas se sentirem em casa, se sentirem